Muito bom dia a todos. Eu tenho uma pequena apresentação. No fundo, o que eu procurarei fazer de uma forma muito breve é um pequeno enquadramento do que está em causa quando falamos da credibilidade dos transportes públicos. O Presidente Isaltino Moraes já colocou aqui algumas das questões essenciais da discussão e, portanto, vou estruturar esta rápida apresentação naquilo que são as políticas de transporte público de tarifa gratuita. Portanto, nós não temos propriamente transportes públicos gratuitos, temos transportes públicos que são gratuitos para o utilizador e, portanto, vamos falar de transportes públicos de tarifa gratuita. Mostrar um pouco as diferentes tipologias das políticas de transporte público de tarifa gratuita. Quando falamos, de facto, destas políticas, há, de facto, medidas que são muito diferentes, que são generalizadas para todos os utilizadores, para segmentos específicos da população, para linhas específicas, para uma rede toda, para toda uma cidade e, portanto, vamos, no fundo, sistematizar isto para ajudar à discussão que vamos ter aqui durante o dia. Vamos falar de exemplos de políticas de transporte público de tarifa gratuita. O exemplo não é, aqui a questão central não é focar-nos no exemplo como se ele fosse, mas o centro da discussão, mas, no fundo, para termos algumas questões para podermos depois conversar durante o dia. E depois algumas notas finais sobre aquilo que vai ser o lançamento do debate. A origem do transporte público gratuito remonta à década de 70 e enquadra-se atualmente no âmbito da adoção de políticas de mobilidade sustentável. E, portanto, temos aqui, sobretudo, embora falemos muito dos preços, e está sempre associado ao preço do transporte e ao acesso ao transporte, a verdade é que, hoje em dia, os benefícios ambientais são uma das principais razões que justificam a adoção destas políticas, mas, no fundo, ela tem sido sempre encarada também como um contributo para melhorar a mobilidade das cidades, como um contributo para uma maior justiça social e para ganhos de eficiência do sistema de transportes. Ou seja, nós procuramos financiar o sistema de transportes, tornando mais acessível o transporte junto aos utilizadores, dizendo vamos todos ganhar com a promoção do transporte público e com existir menos carros na cidade e menos transporte individual. Ou pelo menos haver uma repartição modal que permita maior eficiência do transporte. As primeiras propostas de políticas de transportes gratuitos nos Estados Unidos da América foram concebidas precisamente com o intuito de incrementar a justiça social, a eficiência, nomeadamente melhorar a mobilidade dos estudantes ou melhorar a circulação do tráfego nas cidades. E, portanto, isto foi o que teve na origem, mas como já se falou, o Presidente Isaltino já foi falando aqui, levantando algumas das questões, há aqui uma dimensão ambiental muito grande que está associada a isto. O Serviço de Transporte Público de tarifa gratuita contribui para a melhoria do ambiente urbano e para a diminuição da emissão de gases com efeito de estufa para a atmosfera. Pelo menos isto é aquilo que se pretende, ou seja, aumentar a repartição modal a favor do transporte público, levando à diminuição do transporte individual e, portanto, a obter benefícios ambientais com esta medida. Uma dimensão social, também já aqui foi referido, ou seja, o Serviço de Transporte Público de tarifa gratuita tem uma função social importante, pois permite que segmentos da população mais favorecidos, como os idosos, alguns estudantes, famílias mais carenciadas, possam usufruir do transporte público, facilitando as suas locações. Se nós olharmos para trás, precisamente quando foi implementado o Programa de Apoio à Redução Tarifária em Portugal, uma das medidas que o Governo que referia é nós com isto aumentámos o rendimento das famílias e, portanto, quando diminuímos o preço dos passes, não é? E, portanto, estava aqui este contributo social também, que contribui para o aumento da mobilidade da população, facilitando uma outra questão importante, que é a interação social, as atividades económicas que estão associadas e a questão da interação social, da pertença de grupo, da participação na vida da sociedade, para alguns grupos que às vezes estão mais condicionados na sua mobilidade, é importante também. E depois uma dimensão económica, e, portanto, dimensão económica que abrange aqui diferentes domínios e, portanto, é uma componente importante de qualquer estratégia de mobilidade. Já vimos o aumento do utilizador do transporte público resulta numa maior produtividade, porque nós, no fundo, se tivermos redução do congestionamento, menos horas perdidas no congestionamento, menos poluição, se tivermos um melhor desempenho do sistema de transportes na atratividade da cidade, temos, portanto, também aqui ganhos económicos, da mesma maneira que temos muitas vezes ganhos na atratividade, como uma cidade de referência, nos turistas que chegam, nos visitantes e que veem a cidade como uma cidade onde é mais fácil de se deslocar e mais barato também. Ora, sistematizando as principais tipologias de política, seguimos, vamos ver que há aqui uma panóplia, não é tudo a mesma coisa, e, portanto, nós temos algumas políticas que são de políticas plenas, totais,
ou seja, sistemas implementados na grande maioria dos percursos e dos serviços prestados numa determinada rede, disponível para a grande maioria dos utilizadores na maior parte do tempo, ou seja, a rede é gratuita, os serviços são todos gratuitos, todos os utilizadores podem usá-la de forma gratuita durante todo o tempo e, portanto, vamos ver que no Luxemburgo isto funciona assim, é um dos casos que eu vos queria trazer, embora muito rapidamente, e, portanto, o Luxemburgo tornou as viagens todas gratuitas para todos os utilizadores. Políticas parciais, temporárias, onde a abolição das tarifas ocorre durante um período de tempo curto, às vezes entre 1 e 12 meses, e, portanto, temos aqui um outro exemplo onde isto foi aplicado entre agosto e dezembro de 2011. Às vezes, no fundo, são experiências que se fazem também, às vezes tem a ver com momentos e com eventos. Políticas parciais, temporárias e limitadas, onde a gratuidade das viagens durante um período regular e específico de tempo, em horas ou em dias específicos. E, por exemplo, nós temos aqui este exemplo na China, onde na rede de autocarros não são aplicadas tarifas antes das 7. O que estamos a dizer às pessoas é: vá para o trabalho antes das 7, não complique as horas de ponta onde nós temos os autocarros já cheios e, portanto, ajude-nos a gerir melhor o sistema de transporte. E se for antes das 7 é gratuito. Ok? Muitas vezes estas políticas traduzem-se, por exemplo, em dizer, fora das horas de ponta, alguns segmentos da população, como os idosos, podem se deslocar gratuitamente. Porquê? Porque nós temos capacidade sedentária no sistema que não é usada. Ora, políticas parciais espacialmente limitadas no espaço, as tarifas são abolidas numa determinada zona, numa determinada rota ou num modo de transporte, e, portanto, nós temos aqui também algumas zonas que são as zonas livres de tarifa, alguns exemplos onde isto acontece, e políticas parciais socialmente limitadas. Nós também temos isto em Portugal. São viagens gratuitas para segmentos específicos da população. Neste caso, muitos idosos, os desempregados, ou neste caso agora, como temos até com outra dimensão, o transporte escolar, não é? Portanto, as crianças estão à idade escolar. E, portanto, este exemplo da Eslováquia, onde a rede ferroviária disponibiliza passagens gratuitas para crianças, estudantes, aposentados e idosos, mas nós também temos os nossos exemplos aqui, não é? Dirigidos para segmentos específicos da população. E até podiam ser para segmentos de acordo com o nível de rendimento, por exemplo, não é? Seguimos exemplos de políticas de transporte público e, portanto, o que nós temos aqui são... No fundo, isto foi tirado da internet e é só uma fotografia muito rápida. Há 2 países europeus que se destacam pelos seus esquemas de transporte gratuito. A capital da Estónia, Tallinn, que introduziu o transporte gratuito em 2013, e o Luxemburgo, que em 2020 tornou-se o primeiro país do mundo a abolir as tarifas de todos os transportes públicos. Não é de todos os transportes públicos, ou seja, todos os transportes internos e redução nas tarifas dos transportes que fazem, no fundo, a ligação com os países envolventes na fronteira. A Espanha experimentou a atribuição de bilhetes de comboio para viagens de curta e média distância no final de 2023. O objetivo foi sempre justificado com o ambiente. A França e a Alemanha ofereceram também no verão passado 60 mil bilhetes de comboio gratuitos para jovens. Aqui a ideia era encorajar o intercâmbio cultural. E mais de 50 cidades e vilas na Europa já introduziram os transportes públicos gratuitos, no fundo sempre ligando com as ambições climáticas, com a igualdade social, como seriam as principais motivações. Vamos avançar. Tallinn é um exemplo de estudo é sempre referido, ou seja, uma cidade com 460 mil habitantes, foi a primeira capital europeia a oferecer serviços de transporte público gratuito a todos os habitantes, no fundo, muito ligado com a sustentabilidade do transporte. Em 2012, os transportes públicos tinham uma cota de 40% das viagens. Esta cota, vamos ver, aumentou com a política de gratuitidade. Havia 30% das deslocações que eram efetuadas a pé e começava-se a notar uma diminuição drástica das viagens em transporte público e a duplicação da taxa de motorização com a recuperação da independência. Portanto, com a recuperação da independência, com a melhoria das condições, começava a haver diminuição do transporte público e aumento do transporte, do transporte individual. E, portanto, esta medida integrava-se com outras destinadas a transformar o transporte público de passageiros mais atrativo. As pessoas, no fundo, tinha havido um inquérito em que as pessoas se queixavam muito dos preços e queixavam-se muito da frequência dos serviços e, portanto, foi desenvolvida esta política com que objetivos? Promover a transferência modal do automóvel para o transporte público, proporcionar mobilidade de grupos favorecidos, como os desempregados, os residentes de baixo rendimento,
e uma coisa interessante que era estimular o registro dos habitantes residentes de Tallinn a fim de aumentar o imposto municipal. Em Tallinn, na Estónia, o imposto municipal está muito ligado, tem uma componente forte ligada aos residentes. E, portanto, com isto, o que se queria era que as pessoas que viviam em Tallinn, mas não estavam registradas em Tallinn, se registrassem em Tallinn para que o imposto pudesse ficar lá e elas também poderem ter acesso ao transporte. Vamos ver que isso não aconteceu sempre desta forma e condicionou um pouco o rendimento que vinha daí. Portanto, o Governo da cidade o que entendia é que, com o registro destes residentes na cidade, com o rendimento que vinha daí dos impostos, ele conseguia pagar o que era a gratuidade no transporte. E, portanto, as receitas perdidas com a venda dos bilhetes seriam cobertas pelo aumento do imposto municipal sobre o rendimento. Algumas pessoas que se mudaram para Tallinn não alteraram o seu registro e o imposto continuou a ser cobrado no município de origem, portanto, pessoas que mantinham estudantes ou outros que mantinham uma grande ligação ao seu local de origem, mas houve um incremento de 30 mil novos residentes registados e a estimativa era que se todos os habitantes de Tallinn se registassem para poder beneficiar da política, o aumento das receitas provenientes dos impostos podia cobrir a perda de receita dos bilhetes. Resultados. O número médio de viagens por pessoa entre 2012 e 2013 manteve-se praticamente inalterado, mas a cota dos transportes públicos na repartição modal aumentou. Os valores já eram elevados, mas passou de 55% em 2012 para 63% em 2013. Quem nos dera a nós ter estas taxas de repartição modal, não era? Diminuição na ordem dos 10% nas viagens de automóvel, e uma diminuição muito significativa nas deslocações a pé. Isto aqui foi visto como negativo, eu já vos mostro mais à frente. Seguimos? E, portanto, o efeito da política de transportes está longe de ser universal e varia de acordo com os diferentes grupos de utilizadores. Um aumento drástico da cota dos transportes públicos nas faixas etárias dos 15 aos 19 e dos 60 aos 64, estes passaram a usar mais, grupos com mais rendimentos, desempregados e pensionistas. Mas houve, e isto é um dado interessante para a reflexão que vamos ter ao longo do dia, uma diminuição da percentagem de viagens realizadas em transporte público pelos grupos com rendimento mais elevado. Ou seja, estes grupos fugiram do transporte público porque o transporte público passou a ter mais procura, passou a estar mais cheio, passou a estar ligado a pessoas com menos rendimentos e, portanto, houve uma parte que fugiu do transporte público e continuou a usar o carro ou foi usar o carro. Portanto, muito ligado a questões de imagem, de aglomeração também e da própria lotação do transporte. E, portanto, o número dos utilizadores aumentou de 14% para 24%. E aqui nem tudo foi positivo. Já vos disse, houve uma parte que fugiu do transporte público, os grupos com mais rendimentos. As deslocações a pé reduziram mais de 40%. E isto aqui foi visto como indesejável, ou seja, houve um efeito de transferência do pedonal para o transporte público. Viagens que as pessoas faziam bem a pé e como era gratuito, agora vou de autocarro. E isto não era desejável, ou pelo menos foi visto como menos desejável. A percentagem de utilizadores do automóvel diminuiu, mas a distância média percorrida pelo automóvel aumentou e, portanto, nós tivemos mais veículos quilómetros. E, portanto, deste ponto de vista, também não resolvemos o problema do transporte individual e, sobretudo, dos seus efeitos. Muito rapidamente, isto já estamos a chegar ao fim, o Luxemburgo é um caso interessante, é mais recente e, portanto, em 2023 tinha uma população de 661 mil habitantes, mas acolhia diariamente cerca de 230 mil trabalhadores transfronteiriços que se deslocam todos os dias ao Luxemburgo para trabalhar. Quais foram os objetivos da política em 2020, no início da década? Foi promover medidas que incluíssem todos os contribuintes do Luxemburgo, reduzir a cota do TI, e o Luxemburgo é um país que tem mais automóveis por 1000 habitantes do que qualquer outra cidade ou país da região europeia, da União Europeia, e, portanto, tinha mesmo que trabalhar um bocadinho nisto. O objetivo era aumentar mais 20% os passageiros na rede de transportes públicos em 5 anos, uma meta de 20% em 5 anos, alterar e sensibilizar a população para os problemas ambientais do país e, portanto, incentivando comportamentos mais respeitadores do meio ambiente, ao mesmo tempo que se investia na rede de transportes públicos para fazer face ao aumento populacional. O Luxemburgo tem crescido, tem uma taxa de motorização muito elevada e tem crescido em número de habitantes.
Em 2016, a cidade de Luxemburgo ocupava a 15ª posição na cidade cujos habitantes passavam mais tempo no congestionamento rodoviário, em períodos de ponta. As políticas implementadas em relação aos transportes gratuitos visavam, no fundo, proporcionar a circulação gratuita dentro das fronteiras do país para a população residente, a toda a população residente, para os turistas também, e depois descontos nos bilhetes de autocarro ou comboio nos serviços que cruzam as fronteiras do Luxemburgo com os países envolventes, vizinhos. E, portanto, esta medida é importante, atendendo ao peso das locações para a cidade de Luxemburgo. Seguimos? É preciso dizer que esta medida não foi isolada, da mesma maneira que em Tallinn não foi. Medidas integradas num conjunto de outras medidas para melhorar o sistema de transporte, como os subsídios à aquisição de veículos elétricos, construção de ciclovias, aqui duplicaram-se os percursos cicláveis, mas ao mesmo tempo que também desenvolveram investimentos na rede rodoviária, visando otimizar a circulação e atenuando problemas de congestionamento automóvel. Ou seja, isto não é só preto ou branco. Nós investimos no transporte público, melhoramos o transporte público, investimos nas ciclovias, mas também investimos nas rodovias, trabalhando nas rotundas, melhorando a fluidez do trânsito automóvel. E, portanto, uma política integrada, não é, como eu vos digo, preto ou branco. Tudo. E, portanto, já aqui a finalizar, isto é muito cedo, nós não temos ainda tempo para avaliar, mas o Ministro da Mobilidade do Luxemburgo fazia um balanço em março de 2023, dizendo a satisfação dos utilizadores com um sistema que permite deslocar-se facilmente, o que era bom para o ambiente. E o que ele dizia é, como isto é gratuito, as pessoas podem decidir rapidamente se vão de transporte público e podem fazê-lo de uma forma muito, muito fácil. Há um custo considerável da medida, ele assumia isso, embora dizia, mas a medida é tributada, ou seja, é paga pelos contribuintes, há uma maior equidade. Quem paga pouco vê uma parte do seu imposto aqui, quem paga muito paga um pouco mais pelo transporte, mas paga nos seus impostos, não paga diretamente no transporte. Cá está a facilidade em tomar decisões rapidamente, escolhendo o transporte público ou o privado, porque o transporte é público e, portanto, é gratuito e pode tomar rapidamente decisões. E, como eu vos dizia, o investimento no sistema de transportes não abrandou com o país a realizar investimentos avultados na rede ferroviária e mesmo na rodoviária, ok? É uma política, como eu vos digo, integrada, nós atuamos no sistema todo. Notas finais, e, portanto, nós em Portugal temos exemplos de autoridades de transporte que têm vindo a promover várias e diversificadas medidas associadas à gratuidade dos serviços de transporte. E são mesmo, nós vamos ter aqui casos hoje, vamos falar sobre isto, temos medidas diferentes, umas dirigidas a segmentos específicos, outras não são a gratuidade total, mas são reduções, outras são em alguns circuitos específicos. E, portanto, também sabemos que estas iniciativas ganharam mais expressão com a criação do Programa de Apoio à Redução Tarifária do PARTE em 2019. Eu aqui deixei esta nota que me pareceu importante para a discussão, para lançar a discussão mais tarde, que é a experiência internacional mostra que o financiamento é uma questão central. É mais fácil de implementar em sistemas que dependem menos da bilhética, à volta dos 10% a 20%, mas quando estamos em sistemas à volta dos 40% ou dos 50%, como vamos para Paris ou outras cidades, já é muito mais difícil pensar em implementar estas políticas, porque, como dizia também o Presidente Isaltino, isto não temos que ter alguma continuidade nas políticas e, portanto, implementar uma política destas para voltar daqui a meia dúzia de anos atrás acaba por ter um efeito terrível, contraproducente em termos do transporte público. Portanto, estas medidas têm que ser muito bem planeadas, muito bem pensadas, até na sustentabilidade e na continuidade das políticas, para que nós não tenhamos, por alguma dificuldade, que voltar atrás, ou pelo menos fazê-lo de uma forma pensada. E agora sim, o último. E, portanto, o que nós queremos fazer nesta conferência é conhecer algumas destas medidas, avaliar o seu impacto, considerando as diferentes dimensões, ambiental, social e económica, mas também os diferentes atores, ou seja, eu falei muito de utilizadores, mas há aqui mais atores importantes, as autoridades de transporte que definem as políticas, os operadores que muitas vezes têm que executar ou têm que explorar, no fundo, contando com estas medidas que são introduzidas, que vai também provocar algumas entropias, às vezes, no sistema, ou pelo menos obrigar a adaptações, e os utilizadores. E, portanto, vamos ter certamente a oportunidade de discutir estas questões nos vários painéis ao longo do dia.
Vamos falar sobre a gratuidade das políticas de transporte, sobre o impacto na mobilidade urbana, o impacto ambiental e social e as políticas de financiamento e, portanto, com isto termino este meu enquadramento, que, como perceberam, é para o dia todo e para aquilo que vamos discutir o dia todo. Muito obrigado a todos. Nós, então, vamos agora conversar aqui, temos um painel rico para falarmos, de facto, de diferentes perspectivas e diferentes questões. Eu ia, se calhar, começar, se estiverem de acordo, pelo nosso regulador, não é? O regulador tem aqui um papel fundamental, é a autoridade. Enfim, temos aqui várias autoridades presentes, mas temos aqui o regulador e, portanto, temos o Dr. Hugo Oliveira, da Autoridade da Mobilidade dos Transportes. Eu ia perguntar, enfim, íamos fazer 2 rondas de questões para, dentro do nosso tempo, dar-vos liberdade para abordarem os aspectos que considerarem fundamentais, mas ia só fazer uma nota que me parece que era importante, que era se nos seus comentários, na sua abordagem a este tema, nos podia falar um bocadinho do papel do regulador. Nós temos hoje em dia uma série de contratos em execução, contratos de concessão, contratos de prestação de serviços, que muitas vezes são difíceis de mudar pelo Tribunal de Contas. A própria AMT tem que olhar para a concorrência, para os contratos e tudo isso. E como é que vê esta questão, que em Portugal começa a fazer um caminho agora mais robusto, não é? Em termos dos contratos que temos, da contratação, dos processos de contratação, do papel da autoridade reguladora e do papel das outras autoridades que, quando pretendem implementar estas políticas, no fundo, como é que isto mexe com os contratos, como é que é visto pela autoridade, para além um pouco da própria avaliação que a AMT faz destas políticas e destas medidas. Muito bom dia, muito obrigado pelo convite. De facto, não é o regulador que está aqui, é o Hugo Oliveira, do regulador. Ora, 2 notas antes de falar sobre o papel do regulador. Quando nós falamos em sustentabilidade, gostaria de focar que sustentabilidade não é sermos verdes e a descarbonização não é um fim último. A sustentabilidade não é apenas verde, tem várias cores. É a sustentabilidade social, é a sustentabilidade dos operadores, é a atratividade do sistema para gerar vários efeitos. Qualquer medida que contribua para esta sustentabilidade não pode ser apenas uma medida dos transportes públicos, tem que ser uma medida que apanhe todo o ecossistema. Os transportes públicos, de facto, são os maiores poluidores, é a única atividade económica que tem vindo a crescer as suas emissões, mas 60% destas emissões não vêm do transporte público, vêm do transporte individual. Portanto, qualquer medida que incentiva a utilização do transporte público tem que incidir sobre o transporte individual. A gratuitidade, ou melhor, não falar apenas da gratuitidade, falar das reduções tarifárias também, porque uma redução tarifária pode ser mais poderosa que a gratuitidade. Depende de qual é que seja o objetivo a que nos propomos. De facto, elas têm um impacto social tremendo, porque diminui os orçamentos familiares, se forem dirigidas, por exemplo, aos jovens, criam novos utilizadores cativos, alteram padrões de mobilidade. Foram-nos mostrados aqui alguns exemplos dos efeitos da gratuitidade. Eu tenho conto pelo menos 100 exemplos no mundo todo de gratuitidade ou de reduções tarifárias. Mas em todos eles, nota comum. Aumenta de facto os passageiros, mas também não teve, ou na maior parte deles, não teve um efeito na diminuição do transporte individual. Portanto, porque quando pensamos em gratuitidade e quando essa medida é isolada, estamos a pensar apenas no transporte público. Se não forem alteradas outras políticas de mobilidade, do ordenamento do território, da mobilidade, do estacionamento, da tarifação, essas medidas não têm impacto. Portanto, quando nós pensamos numa medida, temos que pensar o que é que nós queremos atingir. Queremos diminuir, queremos aumentar a cota modal em quanto? Queremos transferir quantas pessoas? E conseguimos transferir todas as pessoas? Não. E essas pessoas que queremos transferir para o transporte público, elas não são todas iguais. Portanto, todas elas veem o transporte público de uma forma diferente. Umas valorizam o preço, outras não valorizam o preço, valorizam a qualidade, outras não valorizam a qualidade, valorizam a sua fiabilidade. E se apenas atuarmos sobre o preço, se não tivermos um transporte urbano que seja fiável e que seja regular,
o preço não será o fator determinante. A Autoridade da Mobilidade e dos Transportes, quando emite o seu parecer sobre os vários contratos que têm sido celebrados no país, não olha apenas para a legalidade no sentido, ou na conformidade legal, no seu sentido estrito de cumprir a letra da lei. É também perceber quais é que são os objetivos que essa nova contratação tem e se esses objetivos a que se propõem estão definidos, são quantificáveis e se são sustentáveis. Como vimos aqui em alguns exemplos, muitas vezes é tomada uma medida de gratuitidade ou de redução tarifária porque é boa para o ambiente. Muitas vezes é esta a justificação, mas boa para o ambiente, o quê? O que é que nós pretendemos atingir? E será que nós conseguimos atingir os nossos objetivos com aquela redução, com aquela gratuitidade ou com uma redução tarifária? Qual é o segmento que nós queremos atingir? E, por outro lado, conseguimos sustentar essa política a longo prazo. Porque se nós... o efeito que pode ser atingido com um aumento de 2 ou 3% de uma gratuitidade pode ser atingido com uma redução. E nós conseguimos sustentar essa atividade na perspectiva dos operadores. Muitas vezes até pode haver comportabilidade orçamental, mas os operadores conseguem ter o reembolso das suas despesas a tempo, coisas que muitas vezes não acontecem. E se não tivermos operadores, também não temos transporte público. Portanto, de uma maneira muito geral, são várias as políticas que têm que ser tomadas em linha de conta. O ordenamento do território, a comunicação com as pessoas, a repartição de esforços no país entre operadores. Oeiras terá uma capacidade para enfrentar o transporte, para enfrentar o investimento que seja necessário, a Covilhã terá outro. Estamos no que se refere a indicadores de qualidade. O que é que queremos de facto com um transporte público de qualidade? O que significa isso? É ter autocarros todos elétricos? O que é que isso modifica no serviço que nós oferecemos à população? Ou seja, são vários os fatores que nós temos que ter em conta nessa contratualização. A AMT olha para todos esses exemplos, obviamente que avalia a sua conformidade e o que pretende é, digamos que, condicionar comportamentos e orientar para opções que sejam sustentáveis e tendo em conta os exemplos que nós vemos dos outros países, daqueles que correm melhor e daqueles que correm pior. E nem sempre estes exemplos que foram dados aqui são replicáveis noutras cidades, têm sempre que ser adaptados. O caso, por exemplo, de Tallinn, que é sempre o caso paradigmático que é dado, o que se verificou de facto é que houve alguma transferência houve diminuição do trânsito automóvel e houve aumento da população a utilizar o transporte público, mas de facto as reclamações dispararam. Um pouco como está a acontecer em Portugal. Porquê? Porque não houve investimento na rede. E se numa primeira fase, estes números são dos primeiros 3 anos, se numa primeira fase as pessoas foram utilizar o transporte público, rapidamente voltaram a sair. Ou porque o transporte não era fiável, ou porque não existia, ou porque estava demasiado cheio. Ou porque depois não eram dadas outras alternativas para a utilização desse transporte. Ao mesmo tempo, também se verificou aqui, houve muitos incentivos à eletrificação das viaturas particulares. Portanto, é ótimo que existam carros sem emissões, mas se nós substituirmos todos os carros que existem por veículos elétricos, o congestionamento continua a existir, a velocidade comercial dos transportes continua a mesma, o tempo é um dos fatores mais atrativos para escolher o transporte público e se o transporte público for lento, mesmo que seja grátis, mesmo que seja oferecido, as pessoas não o vão utilizar. Portanto, assim, numa primeira análise é isto. Muito obrigado. Eu se calhar ia passar aqui ao Carlos Humberto para nos falar sobre a área metropolitana, sublinhando aquilo que tenho sublinhado várias vezes, que foi o papel que teve na redução tarifária e, portanto, na grande remodelação que se fez das tarifas na área metropolitana de Lisboa, que passámos de centenas de títulos para dois passes. O Carlos Humberto foi a pessoa que sempre acreditou, ou seja, que ninguém
ninguém discutia a bondade da política, não acreditávamos era que houvesse dinheiro para fazê-la, e eu lembro de Carlos Humberto sempre acreditar nisto, e portanto com as responsabilidades que tinha e tem na AML, e sempre achou que conseguia implementá-la, e portanto foi um dos grandes responsáveis por esta medida. Eu, agarrando naquilo que o Dr. Hugo Oliveira referiu, destacava aqui uma coisa que é, pronto, já percebemos que elas não podem ser medidas isoladas, já percebemos que muitas vezes, o Dr. Hugo referiu muitas vezes a questão ambiental, mas, e eu também falei dela, mas a verdade é que as autoridades de transporte definem as políticas que querem para os seus territórios, não é? E definem pensando naquilo que é o melhor para os seus habitantes e para os residentes, não é? E, portanto, eu pedia-nos para falar um bocadinho das políticas que têm vindo a ser seguidas pela AML, com a criação da TML e com todos os desenvolvimentos que teve, mas um bocadinho aquilo que teve na base e aquilo que, no fundo, também se falou aqui da necessidade de ser integrado numa perspectiva mais de sistema e, portanto, integrada de todo o sistema. Pedia-nos para falar um bocadinho sobre isto e depois, mais tarde, se calhar até sobre o futuro. Mas agora falávamos um bocadinho por isto, por o que é que esteve na base, o que é a política e o que tem sido também um bocadinho o resultado que faz desta aplicação. Muito obrigado, bom dia a todos saúde, a todos cumprimentos, à Câmara Municipal de Oeiras, ao Sr. Presidente, à Sra. Vereadora, muito obrigado. Eu, enquanto estava a ouvir o Hugo, escrevi aqui 3 expressões, 3 palavras, que eu acho que é o mais relevante, na minha opinião, daquilo que se foi fazendo, que é caminho, construção, juntar vontades. E eu acho que isto foi o determinante para chegarmos onde chegamos e que considero que foi bom. Insuficiente, mas bom. E foi muita persistência de todos. É preciso, o Presidente Isaltino falou aqui dos presidentes que querem a camisola amarela. Eu costumo dizer, põem-se em bicos de pés. Eu fui Presidente de Câmara, portanto estou a falar também de mim. Mas nós conseguimos, no caso da área metropolitana, depois juntámos a área metropolitana do Porto, portanto 18 municípios em Lisboa, 17 na área metropolitana do Porto, o Governo, e portanto fomos fazendo caminho. Fomos percebendo, é preciso ter presente. No caso de Lisboa, nós somos 18 presidentes de Câmara, 3 forças políticas e uma Câmara independente, 18 personalidades, e isto das personalidades dos presidentes não é menos importante do que a filiação partidária, e fomos juntando porque o objetivo era comum e foi relativamente fácil nós consensualizarmos o objetivo. A questão era como é que chegávamos lá. E hoje os municípios da área metropolitana põem para o sistema de transportes 43 milhões do seu orçamento anual. Tem significado, tem muito significado. Nós não somos municípios ricos e na área metropolitana temos municípios pobres. A expressão ricos e pobres tem aspas, como é evidente, não é? É tudo relativo. Mas, digamos, conseguimos fazer este caminho e sublinho o papel importantíssimo da Cimeira das Áreas Metropolitanas com o Governo. Eu acho que é um momento, digamos, eu repito que o caminho é o importante, mas depois há momentos que têm um papel significativo. E a Cimeira das Áreas Metropolitanas teve um papel muito significativo. Foi aí que nós conseguimos, depois de trabalho, de preparação, eu recordo-me, portanto, a nossa proposta relativamente, as nossas propostas iniciais relativamente à dimensão da redução tarifária eram diferentes e mais significativas. Por exemplo, não haveria passe municipal, haveria apenas um passe. Os valores eram inferiores àqueles que nós temos hoje.
Mas depois nós tivemos que negociar com quem financia. E, portanto, foi o possível. E, portanto, mas nós nunca tivemos, e como foi dito já pelos oradores, os 3 oradores anteriores, nós nunca tivemos uma visão de que a redução tarifária salvava o mundo e resolvia os problemas do mundo. Tivemos uma visão mais integrada. E eu considero que a redução tarifária é muito importante. Redução, foi simplificação tarifária, havia 1/3 da área metropolitana que não tinham passes. 2/3 da área metropolitana não tinham direito a passo. 1/3 da população da área metropolitana não tinha direito a passo. Não é? Nós hoje deslocamos, eu, por exemplo, eu vivo no Barreiro. Não é? Eu não tinha transporte para Sesimbra. Eu hoje, se quiser ir à praia, e vou a Sesimbra, tenho um transporte que me leva. Não tem uma frequência de 10 em 10 minutos. Também não há procura para isso. Mas eu vou à praia a Sesimbra. Eu recordo-me que havia que as empresas e que os municípios referiam que houve pessoas. Isto tem a importância que tem, mas o transporte não é só para nos levar para o trabalho, nem é só para nos levar para a escola. Mas, por exemplo, eu recordo que havia referências que havia malta, desculpem a expressão, mais idosa de Lisboa, que passou a usar o transporte para ir comprar pão a Mafra. Eu acho que isto, de facto, é uma revolução nos hábitos, na maneira de olhar os transportes. Mas, voltando àquilo que eu estava a dizer, e calmo, porque senão a história é longa, foi a visão integrada. Nós não nos limitámos à redução tarifária, foi a simplificação, foi a integração, foi a criação de uma empresa de transportes, foi uma relação que considerámos essencial com todos os operadores públicos e privados, foi o contrato de serviço público. Portanto, nós, já agora, o contrato de serviço público, a complexidade de criar uma rede nova, com base na anterior, mas nova, já não me lembro, mas quase com 40% de crescimento, 38%, penso que é os números, de crescimento da rede, mas foi uma rede construída com os municípios, com a vontade dos municípios. Alguns deles, os eleitos que aqui estão não vão ouvir o que eu vou dizer, com pessoas que não sabiam o que é que estavam a dizer. Era vontade, era o querer servir, e não tanto o conhecimento técnico que estas coisas precisam. Fomos construindo, fomos serzindo a rede, e hoje temos uma rede que serve no essencial, que é preciso ir mais longe, que é preciso cortar em alguns lados, porque não tem procura, e que é preciso reforçar noutros lados, porque tem uma procura. Ainda ontem nos chegava, falava ali com o administrador do Rio Lopo, de uma referência que nos estavam a fazer, da carreira de 4.701, penso que é esta, que era preciso reforçá-la porque estava cheia. Portanto, isto é diário. Mas a visão integrada que nós tivemos e que só está construída a parte, eu sublinho aqui as questões, como aqui já foi visto, as questões da informação ao público, da frequência, do cumprimento dos horários, da articulação dos modos de transportes. Eu acho que nós temos que olhar para os interfaces e resolver o problema dos interfaces e ter um dono dos interfaces. Portanto, há muito a fazer, há um caminho imenso a fazer, mas valorizemos muito o que já foi feito. E repito, não é só redução tarifária,
é o aumento da oferta, é facilitar a vida às pessoas, é simplificar o acesso ao sistema, é dar mais informação. Nós, quando criámos o passe, nos meses seguintes tínhamos mais de 18% de procura. Depois veio a pandemia. E chegámos a quase nada. Quase nada. Paulatinamente temos vindo a aumentar. Hoje, podemos dizer, se compararmos 23 com 2018, só agora chegamos àquilo que tínhamos, 18, eu disse 18, não queria dizer 19, àquilo que tínhamos pós-passo. Há uma diferença de 0,9% ainda abaixo, no sistema, no conjunto do sistema da área metropolitana. Mas já atingimos o valor, e esse valor eram mais de 18% do que havia antes. Portanto, já agora, a Carris Metropolitana, por exemplo, de janeiro, fevereiro do ano passado, fevereiro deste ano, tem mais do que 40% de transportados passageiros. Comparando os meses de janeiro e o mês de fevereiro, tem mais de 35% ou 36%. Portanto, o caminho é bom. Depois falarei o muito que falta por fazer. Teremos tempo ainda nesta sessão para voltarmos a falar e para nos falar um bocadinho mais. Eu ia agora pedir à engenheira Ariana Pinho, da área metropolitana do Porto, para nos falar um bocadinho da experiência da área metropolitana do Porto. O Porto, enfim, não tinha os problemas que a área metropolitana de Lisboa tinha com os passos, não é? Com as centenas de passos. Tinha um sistema mais avançado, até tecnologicamente. O Carlos Humberto referiu a cimeira das áreas metropolitanas, que foi precisamente no Porto, não é? Foi que aconteceu, e portanto pedia-nos para nos exemplificar um bocadinho o que é que se passa com o Porto, que medidas é que estão em vigor, como é que tem sido, qual é a visão também do sistema, falando um bocadinho, ligando com esta questão da gratuidade do transporte, ou como nós temos aqui, sobretudo nas áreas metropolitanas, não temos muitos exemplos de gratuidade total, mas temos de subsidiação do transporte, não é? Antes de mais, agradeço o convite. Eu devo dizer que é um duplo gosto, não só por estar a falar sobre um tema que me interessa e com que eu trabalho, mas porque eu fiz a minha escolaridade obrigatória, a minha escola primária ali naquela escola aqui a 50 metros. Portanto, eu sou uma quase carnaxidense, não é? Não sei se é assim que vivi aqui até aos meus 18 anos, portanto é um gosto também estar aqui. Eu sou um bocadinho antiga, na altura em que eu saí daqui isto não existia, era um campo de azedas portanto sou um bocadinho antiga, já foi há muito tempo. Mas falando da AMP, eu posso, até relativamente à questão desta redução dos passes, portanto, os passes que houve em 2019, esta vontade que existiu entre as duas áreas metropolitanas e do Governo, que de facto, nós costumamos falar nas reformas estruturais, isto não foi uma reforma estruturais para a mobilidade das duas áreas metropolitanas, eu não conheço uma reforma tão grande e o efeito que isto teve nas populações. Eu posso-vos dizer que antes do passe, dos passes andantes, o metropolitano e o municipal, havia cidadãos que para atravessar o concelho de Vila Nova de Gaia pagavam 110 euros. Portanto, para ir de uma freguesia do extremo do concelho de Vila Nova de Gaia para trabalhar na Câmara de Gaia, que é na zona central, pagavam 110 euros e agora pagam 30. Portanto, o efeito que isto teve também nas populações, também no orçamento das pessoas, também foi importante. Relativamente à questão da gratuidade no seu conjunto, para além da redução, que e nós, de facto, já tínhamos, para nós foi mais fácil implementar esse sistema, porque, de facto, já tínhamos o andante, o andante tem mais de 20 anos. Relativamente a esta questão da redução tarifária e da gratuidade, eu gostava de estar nesse estágio de discussão. Nós fizemos um inquérito à população em 2017, pouco tempo antes de lançarmos o nosso procedimento concursal,
e, de facto, o valor, o fator preço ou custo da viagem vinha em décimo nas preocupações das pessoas. Era a fiabilidade, era a qualidade dos transportes, era até a simpatia dos motoristas, como eu costumo dizer, vinha como fator determinante antes da questão do preço. Nós ainda não chegámos lá. Nós temos uma rede que uma operação bebé que começou em dezembro, um bocadinho aos trambolhões. Nós tivemos um processo muito doloroso para iniciar a nossa operação. Também nós. O nosso foi um bocadinho mais. O nosso foi um bocadinho mais. E com todos os escolhos, com o facto de a AMP, portanto, que é a autoridade, a contratante desta operação, não dominar todo o processo, não tem a bilhética está numa empresa autónoma, portanto, todos estes constrangimentos não ajudaram o processo. Mas, de facto, não tendo ainda essa preocupação ao nível da AMP, ou ser uma preocupação ou uma intenção ao nível da AMP, no seu geral, havia já municípios que tinham políticas, de facto, de gratuidade de preços em vários níveis etários. A própria AMP tinha o andante sub-13, gratuito para as crianças, até aos 13 anos. De facto, verificámos um crescimento de procura, mas não também uma faixa etária que os miúdos, por norma, não andam sozinhos, né? Portanto, tirando a questão e na altura o passe escolar não podia ser, portanto, o transporte escolar não podia ser utilizado através desse passe, portanto, porque era financiado aos municípios através do Estado. Portanto, havia aqui um conjunto de constrangimentos que não facilitaram ou que não, se calhar, não deram o valor ou a importância que a medida teve na altura. Mas houve municípios que fizeram medidas, o município de Vila Nova de Gaia, eu sou quadro da Câmara de Vila Nova de Gaia, estive envolvida na medida do passe universitário, que teve um êxito, ele já, em termos de números, duplicou a procura do passe. Entretanto, o Estado agora também financia o passe para esses jovens, mas o passe universitário, o passe sobre 13, o próprio município do Porto também tinha um passe até aos 18 anos gratuitos. Portanto, isso, de facto, verificou-se que houve alguns acréscimos relativamente à questão da procura e utilização do transporte face a essas medidas. Mas, como eu digo, ninguém procura um transporte se ele não existir, não é? Que é o nosso caso, era um bocadinho o nosso caso, não é que não existisse, mas não existia com a frequência, não existia com a fiabilidade, com a qualidade que agora procuramos implementar. Nós temos um projeto piloto que está integrado, neste momento também está integrado na Rede Unir, chamamos de um metrobus, mas no fundo é um autocarro elétrico que faz uma viagem contínua de X em X tempo, e o que as pessoas valorizam é a fiabilidade da resposta, não é? Até porque a maioria das pessoas tem passe, porque aquilo é um transporte que depois, com a interoperabilidade dos transportes, são pessoas que utilizam o metro, que utilizam, portanto, a gratuidade, ele de facto neste momento é gratuito, mas não é isso que as pessoas mais valorizam. Não é? E a procura não advém, mas sim de saber que àquela hora tem ali um autocarro e com qualidade, são autocarros elétricos, são autocarros novos, modernos e autocarros... Portanto, eu acho que, não sei se respondi à pergunta, nós neste momento estamos numa fase de estabelecer a rede. A rede sofreu, desde que a nossa rede foi elaborada e aprovada pelo Conselho Metropolitano em 2019. Portanto, ela foi elaborada em 2007, em 2019 foi lançado o procedimento concursal. Portanto, há aqui uma grande decalagem entre o lançamento da rede e aquilo que existe e as necessidades até das próprias populações atuais. Confesso que também, se calhar, fomos um bocadinho pouco ambiciosos, sobrevalorizámos, se calhar, nós, enquanto a AML teve logo uma oferta superior a mais 40%, a rede aproximou-se muito daquilo que existia no âmbito das licenças provisórias. Se calhar foi um bocadinho subvalorizado um fator que é determinante em alguns concelhos, que é a questão do transporte escolar, não é? Não o transporte dedicado, mas o transporte escolar, que é a utilização dos miúdos no âmbito das carreiras regulares.
e, portanto, a nossa operação tem estes escolhos e estas dificuldades. Daí, não ser, nós temos a facilidade de já termos uma grande redução, e isso, de facto, é uma atratividade para as pessoas, mas a questão da gratuidade não é uma questão que esteja em cima da mesa. Eu também sou da opinião do Dr. Hugo, no sentido de que não é o fator mais determinante para que as pessoas larguem o automóvel. Custa um bocadinho às pessoas ouvir, mas eu julgo que sem medidas mais restritivas à entrada dos automóveis, por exemplo, quer ao nível dos parques do estacionamento, quer ao nível mesmo do acesso e da entrada nas cidades. Eu estive no âmbito da EMPTA, estivemos em Oslo o ano passado, e para mim foi uma surpresa. Tinha-me esquecido de levar a pasta de dentes e tive que sair às 8 horas da manhã do hotel para ir comprar pasta de dentes, e não tinha filas no centro da cidade. Porque não entram, não é? Não andam autocarros, porque a portagem à entrada da cidade é de facto muito penalizadora. Não sei se isto terá que ser tudo conjugado com este conjunto de medidas, se calhar também um bocadinho mais de educação, no sentido de se calhar começar pelos jovens também, não é? De educação ambiental. As pessoas, apesar de sermos bombardeadas diariamente, não vejo essa preocupação no âmbito das escolhas das pessoas, a questão ambiental, não é? Perceber que largar o comodismo de deixar o carro em casa e apanhar o autocarro ainda não está... E as pessoas ainda não assimilaram isso como uma necessidade, e, portanto, não sei. Muito obrigado, engenheira Ariana Pinto. No fundo, trouxe-nos um pouco o retrato e o que são as preocupações atuais da AMP e o que vem acontecendo aqui. Eu percebo que a questão da gratuidade não é uma questão tão premente nas duas áreas metropolitanas, até porque fizeram um percurso, ou melhor, já tem a redução dos títulos e dos preços, já marcou aí, já foi um passo importante, não é? E, portanto, mas eu destaco das duas intervenções da área metropolitana de Lisboa e da área metropolitana do Porto, a necessidade da política integrada que temos falado aqui, do sistema todo, não é? De olhar para o sistema e não olhar só para estas questões, até porque depois numa próxima ronda queria falar um bocadinho até dos efeitos da descida dos preços, que teve também no próprio transporte e na qualidade do transporte, não é? E depois falarmos um bocadinho sobre o futuro, que acho que é sempre importante também acabarmos por falar um bocadinho sobre no futuro. E falando sobre este impacto nos transportes, nós temos aqui o Cavasso Martins, a representação dos operadores todos, não é? Portanto, quando falamos, é como se estivéssemos a falar com o operador, porque no fundo representa todos, conhece os problemas deles todos, e portanto, o que eu ia no fundo pedir para nos falar um bocadinho sobre isto, porque o operador, não sendo ouvido muitas vezes na definição das políticas, acaba por ter que ser quem vai ter que explorar e ter os impactos destas decisões, não é? E os impactos destas decisões não são apenas económicos ou financeiros, daquilo que nós até hoje já aqui se falou, que é o operador que não vai receber o dinheiro diretamente da pessoa no dia que compra o passe ou o bilhete, mas vai receber um mês depois, na melhor das hipóteses, não é? Nem sempre corre assim, mas portanto vai receber com delay e, portanto, criando aqui problemas de tesouraria muitas vezes ao operador, mas esse às vezes é o problema que se resolve, isso, lembro, porque já ouvi falar sobre isto quando se falou do PARTE, não é? Mas há uma série de outros problemas, que era o que depois também havemos de voltar a falar, que é o impacto que a redução do preço ou a gratuidade tem na maior procura de transporte, e isto obriga a mexer na operação e tem impactos na operação, não é? E, portanto, para além disto, obviamente, fala-nos também um bocadinho sobre os impactos e as preocupações que o operador tem quando tem que implementar estas medidas que são decididas, e bem, pela Autoridade de Transporte, não é? Enquanto entidade que define as políticas. Muito obrigado. Antes de mais nada, queria agradecer o convite que me fizeram para a Antrop estar aqui a dar o seu contributo a esta discussão, que me parece bastante importante. Depois dizer que não represento todos, represento os operadores rodoviários que estão filiados na Antrop, que são a esmagadora maioria, mas de alguma forma eu penso que, estando na associação e trabalhando já no setor há mais de 30 anos,
tenho uma ideia mais ou menos concreta daquilo que são as questões que estão à volta deste tema e os contributos que podemos dar. Depois dizer que, respondendo já a uma primeira nota, dizer que muitas vezes os operadores não são ouvidos. Bem, se não forem ouvidos, a culpa também é nossa, porque eu acho que o tempo de nos queixarmos que não somos ouvidos já não é o nosso tempo. Eu acho que uma associação com a dimensão da nossa tem de ser ouvida, e se não é ouvida temos de chamar a atenção e temos de bater à porta de quem decide e sem nenhum problema sobre as pressões e sobre as questões que agora se falam. Acho que nós temos essa legitimidade, temos a legitimidade enquanto agentes económicos, participantes do tecido económico, portanto podemos falar com o governo, podemos falar com os partidos políticos, podemos falar com os deputados, não tenho nenhum problema, podemos falar com o regulador, com as autoridades, não tenho nenhum problema sobre essa matéria. Sempre fomos transparentes relativamente a isso e, portanto, não nos queixamos se somos ouvidos ou não, temos de ser ouvidos e temos de fazer chegar aquilo que são as preocupações. Eu peço desculpa, mas eu se calhar não devia ter dito desta forma. Eu até sei que são ouvidos e que participam. O que eu queria dizer é: quem define as políticas são as autoridades de transporte, são os municípios, são as CIMs, e portanto o operador executa aquilo que é decidido. Sim. Obviamente que eu, até conhecendo, sei como são ouvidos, como participam e como são parte também desta... Sim, claro, nem todas as decisões correspondem àquilo que são as nossas expectativas, mas isso também faz parte da vida democrática e da vida económica e social. Bom, dizer que este tema da gratuitidade, seja total ou parcial, do nosso ponto de vista, é um tema estrutural, estratégico e tem de ser discutido como tal. Eu vou dar apenas um exemplo de como isto não acontece ou não tem acontecido em Portugal. Refiro-me aos passos 4, 18 e sub-23, que são os passos que implementaram um conjunto de descontos para estudantes, enfim, de liceu e universitários. Lembro que, eu não vou agora entrar nos pormenores, mas digamos o desconto standard começou por ser 50%, depois mudou o governo e passou a 25%, depois um pouco mais à frente passou a 0%, depois, quando voltou, depois de outra mudança do governo, passou a 25%, já não foi 50%, já foi 25%, e agora é 100%. Portanto, isto, enfim, uma dezena de anos. Eu pergunto onde é que está aqui a perspectiva estratégica da coisa, não consigo ver. Portanto, eu acho que quando se fala destas matérias, enfim, e eu até podia pôr um pouco de parte a questão do parte, porque acabou por ter alguma envolvência estratégica com a implementação de uma nova mobilidade nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto e, portanto, de alguma forma teve ali a boleia de uma mudança estrutural. Mas eu diria que quando se discutem estas questões tarifárias tem de se medir exatamente o que estamos a falar. E a questão, e esta conferência é um bom exemplo disso, nós começarmos a discutir estas matérias antes das decisões, começarmos a discutir, a ponderar, no fundo, a respirar um bocadinho estas matérias. Porque, como, enfim, já foi aqui dito de uma forma ou de outra, estas questões tarifárias cruzam com outras. O transporte, eu vinha de carro, eu moro em Lisboa, e vinha, no percurso de Lisboa para aqui não tinha trânsito. E no lado oposto estava cheio de trânsito, cheio de carros. E, portanto, eu vinha a pensar um bocadinho nesta questão, não é? E o que é que me assalta? Assalta-me que, como já foi aqui dito, as pessoas não mudam. Se estamos só à espera que as pessoas tomem uma decisão, não é? Como habitualmente, antigamente se dizia, bem, as famílias decidem o seu plano de mobilidade, digamos, em setembro, quando vêm das férias. Quer dizer, sim, mas é muito difícil tomar uma decisão no sentido da utilização massiva do transporte público, quando nós continuamos a ter os problemas que sempre tivemos. Enfim, mexemos aqui e ali, mas continuamos a ter os mesmos problemas. E, portanto, se queremos que, de facto, o transporte público seja uma resposta, e finalmente começa-se a falar nas questões ambientais e a distinguir aquilo que é o contributo dos transportes rodoviários privados e públicos, no sentido de transporte público ou transporte individual, finalmente começa-se a falar disso, porque mais vale um autocarro que polua muito, velho, do que
10 ou 12 ou 15 carros ligeiros ou carros particulares. Mas para dizer que se nós continuamos a ter poucas vias dedicadas para os autocarros, não temos, penso eu, ainda nenhuma via dedicada que seja, digamos, abrangente ou que ligue, por exemplo, zonas suburbanas, os chamados BRTs, que em muitos países acontecem. Quando temos em circulação em Lisboa e nas grandes metrópoles estacionamento em segunda fila que ninguém controla e que provoca imensas filas. Quando na maior parte dos sítios não temos semaforização que dê prioridade aos autocarros, por exemplo. Enfim, quando temos estes problemas todos, o que é que me interessa a mim estar a discutir um desconto de 25 ou 30 ou 45 ou 100? Porque será sempre uma medida pontual, sem tirar o mérito ou sem tirar o contributo que uma redução tarifária pode dar ao aumento da utilização do transporte público. Não é? Mas, por outro lado, enfim, eu não queria deixar de já sinalizar este aspecto, não é? Que me parece decisivo para esta matéria, que é discutir os impactos. Quando se reduz tarifa, o objetivo do decisor é que aumente a procura. E, portanto, temos de perceber se o sistema consegue absorver esse aumento de procura, ou o que é que isso implica do ponto de vista da organização de transporte e dos custos, que vêm depois, porque, enfim, há pouco o Sr. Presidente da Oeiras Parques referiu um exemplo dos bancos, dos comboios da Fertagos. Enfim, é um tema mediático interessante, mas tem por detrás um problema real, quer dizer assim, bem, a Fertagos vai entrar no sistema do passe, vai ter um aumento de procura exponencial e o que é que fazemos? Deixamos as pessoas nas plataformas ou de alguma maneira tentamos mitigar e mudamos, com certeza, o conceito, mudamos o conceito. Isto é, para dizer que é um belo exemplo dos impactos que medidas como esta, por exemplo, da redução tarifária, pode ter num sistema. Eu estou desde o início no processo da Fertagos e nasceu como um projeto que tinha conforto, que as pessoas iam todas sentadas. Portanto, nasceu com este conceito, mal ou bem. E agora temos outro conceito, temos um conceito muito mais massificado. As pessoas já reclamam porque não têm conforto no comboio, à semelhança do que se passa em algumas linhas da CP. Isto é, mudou o conceito. Temos de estar preparados para isso, mas temos de estar preparados para mais. Temos de estar preparados para que as autoridades de transporte venham pedir aos operadores mais oferta. Agora temos mais gente no sistema, precisamos de mais horários, precisamos de mais circulações. E o operador é confrontado com a necessidade de contratar mais meios, de investir em frota, etc. E, portanto, no fundo, todas estas questões estão todas ligadas e, portanto, quando se decide uma redução tarifária, tem de se ter em conta que, por um lado, pode não ter o efeito que todos nós pretendemos, que é aumentar a procura e reduzir a utilização do carro particular. Mas, por outro, se tem esse efeito, também tem impactos e queremos saber, efetivamente, se existe capacidade financeira para cobrir todas estas questões. Essa questão financeira é importante, depois se calhar podemos falar melhor na segunda ronda, porque eu acho que esse é um tema bastante importante para os operadores, mas queria deixar uma nota que a Ariana Pinha há bocado referiu, a questão da necessidade, embora sejam medidas pouco simpáticas, a necessidade de restringir o uso do transporte individual. Eu recordo que isso é uma competência das autoridades de transporte. Isto é, agora, podemos perguntar porque é que elas não são tomadas, não é? Quando se utilizam vias dentro das cidades exclusivamente para transporte público. E depois, no outro dia, a Câmara Municipal ou a Autoridade ou a área metropolitana X ou Y tem uma série de reclamações porque as pessoas querem andar naquela rua e não dá jeito. As portagens, se alguma autarquia ou alguma área metropolitana
implementar portagens à entrada das cidades é crucificado. Eu lembro-me quando, é um pequeno exemplo, quando se colocou um corredor bus na ponte 25 de Abril, e eu lembro-me bem disto porque estava um bocadinho associado àquilo que era, digamos, o transporte público, e eu lembro-me que a determinada altura, eu na altura morava na Margem Sul, a determinada altura era a própria PSP que punha os carros, mandava os carros particulares irem para o corredor bus, pela simples razão de que naquele instante não havia ninguém a usar o corredor bus, porque o autocarro vinha a 1 km, ou já tinha outro passado a 500 metros. Quer dizer, isto é um contrassenso absoluto. Isto é, então porquê é que se cria um corredor bus? Não, no fundo era para escoar o trânsito. Errado. As pessoas tinham de perceber que, vindo de transporte individual, iriam demorar mais tempo, tinham menos uma fila de trânsito para usar e, portanto, a fila ia aumentar. E, portanto, tem de se manter essa decisão de modo que as pessoas, às tantas, deixem de usar o transporte individual. O mesmo para as tarifas de estacionamento, por exemplo. É uma medida clássica que as pessoas não gostam, mas que, de facto, consegue controlar a utilização de transporte individual. Eu lembro-me de um exemplo também que pareceu bastante interessante e que tem a ver com esta questão dos carros elétricos. Eu penso que foi em Copenhaga que implementaram a isenção de, aliás, como existe em Lisboa, a isenção de tarifas de estacionamento a quem tivesse um carro elétrico. E isso provocou, nas semanas seguintes, um grande afluxo de carros elétricos para dentro de Copenhaga e que provocou uma série de congestionamentos de trânsito que não existiam. Portanto, é no fundo para nós percebermos que às vezes uma medida, que até pode ser bondosa ou interessante, isolada, tem sempre impacto. Portanto, eu acho que esta questão da redução ou da eliminação das tarifas tem impactos em muitas questões e não são só financeiras. Tem impacto em muitas questões. Agora, do ponto de vista dos operadores, e eu queria, de facto, depois, numa segunda ronda, falar disso, esta questão financeira e do financiamento tem um grande impacto e que tem de ser ponderado. Muito obrigado, Dr. Cabasso Martins. Eu acho que essas questões que vamos falar na segunda ronda são importantes, aliás. Vou ver se nós falamos de algumas questões que é aquilo que na prática tem implicações na operação, nos investimentos, no dia-a-dia, e que leva, por exemplo, como nós vimos em Tallinn, mas também vimos aqui no PART, em alguns momentos, as pessoas, alguns segmentos e algumas pessoas a fugir do transporte público, ou seja, um efeito contrário àquilo que nós pretendemos. Ou seja, nós tornamos mais barato o transporte público, em algumas cidades tornámos gratuito, e o aumento da procura que resultou daqui fez com que os transportes ficassem piores do que nós tínhamos. E, portanto, isto aconteceu no PART, porque nós não estávamos habituados, nem conseguíamos prever aquele impacto, enfim, sabíamos que haveria, e, portanto, a questão da previsão, se calhar até se previa, mas a vontade era muita de implementar aquelas medidas e conhecemos linhas em que quase que parecia que estávamos na China, em que era preciso empurrar as pessoas para fechar a porta do autocarro em algumas linhas, ou o efeito na Fertagos, que já foi aqui referido também, não é? E, portanto, ou em Tallinn, como eu disse, que houve segmentos que fugiram do transporte público. E, portanto, e nós não queremos isto. E, portanto, o que ressalta também daqui desta primeira ronda é aquilo que já tínhamos falado, que é a necessidade de ter uma política integrada, uma visão sistémica para isto, de perceber aquilo que o Carlos Humberto, o primeiro secretário da AML, dizia. Isto é um caminho e nós estamos a meio do caminho, não é? Mas este caminho faz também com um plano, não é? Pelo menos traçado para onde é que nós vamos e pensando nas diferentes componentes. Íamos seguir a mesma ronda e eu agora falando aqui com o Dr. Hugo Oliveira da AMT, o Cabasso Martins falou de uma questão importante que é a questão de poder ter que aumentar frequências, de ter que mexer nos veículos, na frequência, nos custos que isto tem. Isto obriga a mexer nos contratos, muitas vezes. Poderá ser mais fácil nos contratos de prestação de serviços
e mesmo assim a liberdade não é total, não é tão grande, nós sabemos, mas então nos outros de concessão em que o risco está do lado do operador e, portanto, as margens para mexer são ainda pequenas. Nós temos aqui na plateia uma série de pessoas que representam autoridades de transporte e que lidam com estes problemas todos os dias. Enfim, a AMT vai sabendo, porque depois isto vai chegando tudo à AMT, seja para ajudar, seja para dar parecer. E, portanto, enfim, podendo ligar com outras questões que já foram aqui referidas e quero ainda abordar. Eu pedia também para abordar esta questão, que é a questão da gratuitidade e dos contratos, e a gratuitidade ou redução, querendo nós mexer nos contratos, como esta relação com os contratos que estão em vigor, com as concessões e as prestações de serviços, porque é verdade que nós hoje estamos numa posição diferente do que estávamos há 10 anos atrás, ou há 5 anos atrás. Por outro lado, também uma questão que é a AMT, enquanto regulador, também ajuda na definição de políticas, ou pelo menos contribui para isso, e até com estudos. E, portanto, se sobre esta questão da gratuidade e da redução, há também algum pensamento já sobre isso, ou alguma posição sobre isso? Eu, de facto, apontei aqui a questão, que ficou por responder há pouco, que já me tinha perguntado isto na primeira ronda. De facto, uma das questões que nós analisámos, e uma vez que acompanhamos este processo desde 2015, desde os primeiros contratos, desde a primeira adaptação a esta nova legislação, que existiu um esforço enorme por parte da administração local, também dos operadores, e quem acompanhou o processo todo durante a pandemia, do esforço de todas as entidades para assegurar que existiam transportes para a população, percebe que, de facto, o mundo mudou. Não podemos comparar sequer o que era o estado do funcionamento do setor em 2015 e o que é hoje. E, de facto, uma das questões que nós identificámos, das várias questões que identificámos e que são necessárias para melhorar a atratividade do setor dos transportes, neste recente estudo das obrigações de serviço público de verdes, onde fazemos uma série de recomendações ao Governo, fizemos ao anterior Governo e faremos ao futuro, tem a ver com o enquadramento legal, que é uma questão que para as pessoas, para os utilizadores, não é uma questão, enfim, as pessoas querem que o autocarro apareça na paragem a horas, mas isto condiciona que o autocarro apareça a horas na paragem e condiciona os operadores e as autoridades, que é a contratação pública. Nós entendemos que é um fator que não facilita esta adaptação do setor dos transportes às necessidades. É um código que se aplica a todas as atividades económicas. Eu sei que todas as atividades económicas entendem que são especiais e que mereceriam um tratamento diferenciado, é sempre assim, mas de facto os operadores e as autoridades lidam com uma atividade económica que não está sujeita a imprevistos, com flutuações muito grandes e, sobretudo, depois da pandemia, o que eram as necessidades, o que eram os padrões de mobilidade alteraram-se. Portanto, o que era planeado antes da pandemia já é planeado com outra visão, e muitas vezes por questões formais ou por questões de cumprimento de alguns procedimentos do Código que estão feitos por uma série de atividades completamente diferentes. Fazer transportes não é comprar papel higiênico ou cadeiras, não é a mesma coisa, e as necessidades surgem todos os dias, e muitas vezes nós verificamos que para acorrer às necessidades, como estavam agora a falar há pouco, é necessário reforçar esta linha, é necessário maior oferta, é necessário criar uma nova linha. Quando são pequenos ajustes, enfim, acomodam-se nos contratos que existem, mas quando são necessárias alterações superiores, os procedimentos são tantos, são tão pesados, têm que passar por tantas entidades e depois cada uma dessas entidades por quem tem que passar, enfim, as visões são diferentes, mas o cumprimento de algumas regras torna muitas vezes impossível acorrer essa necessidade, ou muitas vezes quando se vai a acorrer a necessidade ela já não existe e entretanto já existem uma série de reclamações. E isto é uma questão muito difícil de explicar à população que eu estou a fazer o concurso, entretanto demora 1 ano ou 2 e há impugnações, mas eu já fiz, demora tanto tempo, nunca mais está pronto, mas são coisas inultrapassáveis, e ainda por cima nesta questão da contratação pública, há muito
olhar público sobre a questão da contratação pública, ainda bem, há muitos olhares para verificar se se cumpre a legalidade, mas muitas vezes a própria comunicação que é feita destes procedimentos coloca um peso tão grande nas entidades públicas que muitas vezes demora-se até mais tempo para garantir que não há questões. E isto atrapalha a gestão diária dos transportes. Uma das recomendações que fizemos foi precisamente olhar para a contratação pública e perceber que mecanismos é que podem ser colocados relativamente aos transportes que deem alguma flexibilidade, seja nas atualizações tarifárias, seja na atualização das compensações. Existem várias soluções que podem ser implementadas, revisão de preços, enfim, que permitam às autoridades e aos operadores adaptarem-se à realidade. Mas isto leva para outra questão. Dr. Hugo, eu já agora vou aproveitar, porque eu estou a pensar que muita gente tem a mesma, está a pensar o mesmo que eu, e isso conseguirá ter alguns efeitos a tempo da preparação dos próximos concursos e, portanto, de haver alguma flexibilidade já maior nos próximos? Nós esperamos que sim. Aliás, nós todos, acho que todos, quando começámos a fazer estes concursos, já estávamos a pensar nos seguintes, porque as pessoas tanto os operadores e as autoridades, perceberam que isto seria sempre uma primeira fase, porque estávamos todos numa primeira fase a perceber o que é necessário ser feito. E, de facto, por melhor que estivessem preparados todos os primeiros contratos ou os primeiros concursos, a realidade impõe-se. E muitas vezes aquilo que nós achávamos que era o que era necessário, a realidade veio alterar. E, mais uma vez, reforça a questão da alteração dos hábitos, a alteração que a pandemia provocou, mudou completamente esta questão. Mas isto também leva a outra questão, que é, o Cabasso Martins falou aqui numa questão importante, que é, quando tomamos uma medida, temos que perceber o impacto. Ou seja, quem é que nós queremos impactar? É certo que houve um aumento de procura muito grande nas áreas metropolitanas, sobretudo, mas também no resto do país. Mas temos que recordar que a utilização do transporte público vinha a descer há muitos anos, sempre a descer desde que eu me lembro. Era todos os anos descia um pouco mais. Provavelmente a população que está agora a usar foi aquela que foi perdida. Nós se calhar não chegámos àquela que nunca utilizou. Porque transportes públicos temos aqueles que são cativos, que existe ou que existir, utilização sempre, aqueles que já usaram, que deixaram de usar e que voltam, e há aqueles que nunca utilizarão. Ou então aqueles que ainda podem ser convencidos a utilizar. Isto tem a ver com uma questão de percepção. Nós vemos, a AMT recebe as reclamações do país todo, de todos os transportes, e tem aumentado exponencialmente todos os anos. Este ano vai ser o recorde novamente, depois de 2 recordes sucessivos. Não quer dizer necessariamente que os transportes estejam pior. Normalmente está indexado à população que o utiliza. Mas nós verificamos que uma parte muito relevante dessas reclamações não tem aderência àquilo que se verifica. É uma questão de percepção. Eu participei num estudo em 2011 que tinha a ver com, na área metropolitana, qual é que era a percepção que as pessoas tinham do transporte público. E quando comparávamos a satisfação, perguntámos da mesma forma, tanto a quem utiliza, quem não utiliza. E a diferença era brutal. Quem utilizava tinha uma imagem muito melhor do transporte público que quem não utilizava. E quando perguntávamos muitas vezes a quem não utilizava em determinado percurso, porque é que não utiliza o transporte público neste percurso, a resposta era porque não há. E eu vou-vos dar um exemplo. O percurso era entre Campos Baixa. Portanto, e quem está em Lisboa é a zona de Lisboa mais bem servida desde sempre por transporte público. E quem não usava tinha a percepção de que não existe. Portanto, muitas vezes, e esta questão se calhar é descurada porque a nossa principal, e a das autoridades e dos operadores, eu tenho que assegurar que os autocarros que eu tenho chegam a horas, mas muitas vezes é descurada a questão da comunicação. E quando nós comunicamos, por exemplo, temos autocarros elétricos com Wi-Fi e somos amigos do ambiente, isto pode interessar um segmento da população, mas não interessa a outro. É gratuito, interessa um segmento e não interessa a outro. E com isso podemos ir buscar aquelas pessoas que já têm alguma apetência para utilizar o transporte, mas há umas que esta comunicação não existe. Outro exemplo, que é uma questão que tem suscitado muito nos últimos tempos, que é a própria comunicação, tanto a autoridades como a operadores. Nem todos fazem o mesmo, mas alguns fazem esta questão. Quando existem disrupções, muitas vezes seguidas, ou quando existem greves, não está em causa a greve, é um direito constitucional, acontece.
mas acontece às vezes 3 dias sem transportes e a empresa, passado 3 dias, comunica que tivemos 97% de pontualidade. Portanto, para alguém que ficou parado numa paragem, que não teve transporte, esta comunicação logo a seguir de uma empresa a anunciar que teve 97% de pontualidade, claro, comparando para aquilo que fez e não o que fez. Portanto, isto tem um efeito de mimetismo, de contágio, tanto nas pessoas que utilizam como aquelas que não utilizam. Leva à percepção de que eu não vou usar este transporte porque ele não existe. E aqui nos casos de Lisboa e do Porto, por exemplo, que são os casos dos últimos tempos onde tiveram umas alterações muito grandes na rede, nós verificámos que uma grande parte das reclamações que chegavam à AMT muitas vezes era sobre problemas que já não existiam ou que nunca existiram. Portanto, há essa percepção e essa comunicação tem que ser melhorada. Ou mesmo que se verificou agora com o caso dos passos de estudantes. Uma medida muito importante, sobretudo é aquela população que está mais apta para utilizar transporte público, é onde se podem criar novos hábitos, mas a comunicação, digamos que tem gerado algumas questões, porque a realidade que se pressupunha na aplicação dessa medida nem sempre se verifica e, sobretudo, fora das áreas metropolitanas, onde nós pensamos aqui no impacto que o Carlos Humberto estava aqui a falar, é de facto relevante, a mobilidade mudou. Um exemplo que eu tenho em mente é, havia pessoas na margem sul que não aceitavam empregos em Lisboa porque não podiam pagar o transporte e neste momento vêm para Lisboa e aceitam, e de repente a atividade económica modifica-se e as pessoas movimentam-se no território. Portanto, isto é uma mudança de paradigma. Mas quando estamos a falar no interior, ou em zonas de baixa densidade, já não estamos a falar nessa questão. Não é, existe o transporte, eu não posso pagá-lo. É que, de facto, não existe. E muitas vezes não existe porque tem que se pensar noutras formas que não a forma tradicional e depois também pensar noutra coisa que é, têm estas autoridades que normalmente as autoridades de transporte correspondem às câmaras municipais e que têm as pessoas a queixar-se à porta que não têm transporte, e existe ou não capacidade para sustentar esta mudança, e existe ou não apoio do Estado, e se esse apoio do Estado é equilibrado no território todo, coisa que nem sempre acontece. Acho que respondi a mais coisas do que era suposto. Não, mas deixou aqui algumas coisas para continuarmos a discutir. Estamos a chegar ao fim, mas ainda temos um bocadinho de tempo. Há uma questão que me parece importante, que quando falava de pensar nos impactos, o Carlos Martins também falou nisso, e vamos voltar a falar, mas pensar nos impactos quando tomamos as medidas, com o parto passou-se o mesmo até no impacto financeiro que resultaria do próprio sucesso do parto, não é? Que tem sido acomodado. Tivemos a felicidade de haver financiamento para acomodar esse impacto, não é? Mas há outros territórios do interior onde isso até às vezes foi mais difícil. Agora voltamos a ter uma folga na forma como o financiamento foi definido. Mas muitas vezes, e agora vou voltar a falar do tema do painel e do seminário, nós temos falado um bocadinho dele, já percebi porquê, porque afinal não é tão pertinente, porque temos outros problemas também para resolver, não é? E portanto, e também foram tomadas medidas há pouco tempo que atenuaram este problema do preço, não é? Mas eu estou a pensar em medidas que foram tomadas sem pensar no impacto e que levaram, e sem medidas de controle, e que, por exemplo, levaram a que, por exemplo, o passe gratuito para mais de 65, em que toda a gente foi buscar um passe, mesmo que não haja medidas de controle, e, portanto, aumentando a despesa pública, mas não melhorando em nada a vida das pessoas, porque muitas delas não o usam, não é? Há alguns problemas desses também com o passe combatentes, não é? Portanto, algumas das questões associadas a isso. E temos agora uma questão que esperemos que seja resolvida a tempo, que é a questão dos espaços escolares, não é? E, portanto, do financiamento dos espaços escolares, pelo impacto que isso vai ter no crescimento dos espaços, que resta saber se foi devidamente avaliado o que é o crescimento dos espaços escolares, o que serão as necessidades de financiamento, que eu acho que já começaram a assustar as entidades que fazem esta gestão, até porque o dinheiro que já começou a chegar às autoridades de transporte é menos de 50% do que aquilo que devia chegar. E, portanto, poderemos ter aqui alguns problemas de financiamento. Já falou de que o Carlos Humberto já nos disse que os presidentes
põem dinheiro no sistema, estão comprometidos com o sistema e, portanto, o que eu lhe queria perguntar era se, em termos de futuro e da visão do sistema de transportes, e, portanto, se há estabilidade sobre estas políticas e sobre a visão. E porque isto leva para a questão do financiamento, que tem duas componentes. Uma é estatal, da administração central, e se essa também o deixa tranquilo, porque nós estamos num nível de financiamento do sistema grande, não é? E, portanto, a questão do financiamento por parte da administração central, e a outra, o financiamento que vem das autarquias, é também também lhe traz alguma tranquilidade no sentido da estabilidade e do compromisso que os municípios assumem com o sistema. Ou seja, isto implica, no fundo, estarem unidos em torno de uma visão do que queremos para a área metropolitana de Lisboa, não é? E a segunda questão, dando-lhe liberdade para abordar as questões que estiver aí, dentro daquilo que tem sido aqui a discussão, era que nos falasse um bocadinho também sobre o futuro desta visão e do desenvolvimento do sistema, porque o próprio Carlos Humberto nos disse, isto é apenas uma componente, isto é um passo no caminho que estamos a fazer e, portanto, sabendo eu que o engenheiro Faustino vai falar depois mais em concreto e se calhar falará dos planos e das medidas e tal, mas se calhar a questão da visão política também é importante do que é que quer para o sistema da área metropolitana. E a última questão, depois para tratar como quiser, eu fiquei com a sensação que nas duas áreas metropolitanas a questão da gratuitidade não é uma questão que esteja em cima da mesa, a questão do preço já não é uma questão tão premente, porque de facto o esforço que foi feito no passado recente resolveu parte desse problema e nós temos outros problemas maiores para resolver que têm a ver com toda a política de transporte, seja ele do transporte público, do transporte individual, do nível de serviço que queremos, da política de estacionamento, de uma série de questões. E, portanto, não sei se concorda comigo, mas agora pedi-lhe para falar então um bocadinho sobre estas questões. Não podemos transformar o que é complexo em simples. E isto tem tudo, como aqui se viu, uma grande complexidade, né? Porque as medidas não são isoladas, as medidas isoladas têm impactos e, portanto, é preciso ver isto no seu conjunto, na sua complexidade, o papel dos decisores políticos, o papel... Os decisores políticos não deixam de ser seres humanos, terem as suas concepções, os seus preconceitos, digamos, a sua ideologia e tudo influencia estas decisões. E, portanto, nada no mundo está garantido. E, portanto, eu diria que nada está garantido. Não é? Daquilo que é a minha sensibilidade, não é? É preciso trabalhar permanentemente para que se garanta o que já conquistamos e dar mais passos, mas isto é um trabalho permanente. A minha percepção é que não vai haver problemas, mesmo com alterações político-partidárias, até ideológicas, que não me parece, mas ninguém garante, ninguém pode garantir. Ainda ontem falava com um amigo sobre esta matéria, não vejo, eu acho que dificilmente os municípios recuam naquilo que foram as suas decisões, são decisões dos coletivos municipais, são decisões relativamente ao financiamento, ao sistema que criámos das câmaras e das assembleias municipais, e, portanto, não digo que seja impossível, repito, mas não me parece essa questão que se coloca. E, portanto, eu diria estarmos muito atentos. Eu acho que o perigo maior não é tanto dos municípios, ainda que também seja, né? É de uma eventual troika, sei lá, que venha para aí, como disse o Cabasso Martins, e reverta. Eu acho que são... os passos que já demos são muito difíceis de voltar atrás, mas não são impossíveis. Eu sublinho a ideia da visão conjunta, do sistema, do serviço público, da questão da percepção, muitíssimo importante. E então, em transportes, e eu estive numa Câmara durante 9 anos, durante 12 anos, desculpem, em que tinha um sistema de transportes, micro comparado com a... E, portanto, conheço muito bem esta questão da percepção
nós temos que contrapor, mas é muito difícil, porque a pessoa a quem falhou o transporte tem razão e fica com a percepção que isto é mau. E tem razão, porque o problema dele foi agravado porque o transporte não apareceu. Portanto, mas eu acho que é preciso dizer que o transporte coletivo é bué fixe, é nice, é bom, é moderno e já agora está a crescer. Portanto, é verdade que decresceu e que não estamos, se calhar, a conquistar novos utentes, novos públicos, mas está a crescer. Pronto, e isso já, neste processo, já é uma coisa positiva. Tem que crescer mais. Né? Mas para crescer é preciso apostar, falando um bocadinho, apostar nos corredores de bus, apostar nos BRTs, apostar na ferrovia ligeira ou pesada, ter os sistemas tecnológicos e a informação em tempo real, ter transportes mais modernos, uma parte dos nossos interfaces são maus. Uma parte dos nossos interfaces são maus. Eu tenho visitado vários, pronto, não interessa, já disse o que é, o que queria, o que me parece que é preciso dizer. E eu falo que, e é preciso ter presente uma coisa, nós ou somos instituições públicas, ou estamos nas instituições públicas, ou somos empresas. E o Hugo falou ali numa coisa que é um drama. Um drama. As questões formais, os formalismos, a contratação pública. Eu acho que só quem está dentro dessas coisas é perceber. É uma coisa... É verdade o que eu estou a dizer, é dramático. É dramático. Mas... nós temos que, desburocratizando, temos que ter presente. E às vezes as entidades públicas, eu falo mais nas entidades públicas, das entidades privadas, que essas não conheço tão bem, mas até por razões de lucro, portanto, também serão assim, às vezes esquecem a função porque existem. Eu falo da administração pública, de que fui responsável e de que sou responsável. Estão mais focados em resolver os problemas internos do seu funcionamento do que em ter permanentemente presente isto. Tem que ser temos que alcançar esta vitória. É que a razão de existência de entidades públicas é servir as pessoas, é resolver os problemas das cidades, dos concelhos, do ambiente, do mundo, etc. E isto tem que estar permanente, porque senão a gente envolve-se nas burocracias, no funcionamento, né? E esquece a razão da nossa existência. E isto tem que ser uma coisa permanente. Ok. Eu ia aproveitar isso para lhe fazer uma questão muito rápida, até porque sim, estamos a terminar. A fechar, que é, entende como responsável, como primeiro-secretário da AML, que conhece bem os municípios e todo o trabalho que tem sido feito pela AML, nós percebemos que há aqui questões que têm a ver com as políticas camarárias, públicas, municipais, o estacionamento, o dificultar a vida do automóvel em alguns momentos, no fundo, a conjugação de todas estas políticas. Entendo que depois há condições para que, investindo no transporte público, como a AML tem vindo a investir, que as outras políticas vão contribuir para isto e vão ajudar, ou seja, de políticas que são municipais, onde a AML dificilmente intervém diretamente, não é? Isto muito rápido para depois nós podermos passar. Eu, quando falei em complexidade, uma das coisas que queria referir era isso, porque eu conheço situações em que pessoas defendem, por exemplo, o estacionamento tarifado, e depois no seu concelho andam a combater o estacionamento tarifado. Portanto, isto torna-se
um molho de brócolis, não consegue, mas é indispensável tomar medidas. Eu já referi a algumas. Eu acho que os municípios, do ponto de vista conceptual, têm essa ideia. E algumas medidas têm sido tomadas. Os veículos elétricos, a eletrificação, as ciclovias, portanto, há um conjunto de coisas. O Faustino falará, o Rui também falarão, nós estamos a estudar as questões do método do Tejo, ou vamos estudar, melhor dizendo, as questões do método do Tejo. Há um conjunto. Mas depois é preciso gerir a percepção das pessoas, a percepção das forças políticas. Faz parte do tal caminho que o Carlos Humberto gosta de dizer que se faz caminhando, não é? É isso. Muito obrigado. Então, íamos agora voltar à área metropolitana do Porto e, no fundo, também teve um processo de contratação difícil, também, enfim, está em vias de resolver, de estabilizar esta parte, não é? E, portanto, eu ia-lhe pedir também uma nota mais breve sobre o futuro e as prioridades nestes domínios. A dificuldade do nosso processo, nós estamos em litigância praticamente desde que o concurso foi lançado, não é? E ainda temos uma ação pendente, a última ação ficou resolvida em 5 de janeiro deste ano. Isto também, nota-se, criou alguma descrença dos próprios presidentes neste processo e com as consequências que isso daí advém. Foi difícil arranjar um modelo para o pagamento do parte, portanto, há ali um conjunto a afetação dos municípios, dos presidentes a este processo, ficou gravemente afetada por este processo longo de espera. Para além de que, quer dizer, a operação também não começou da melhor maneira, não é? E nós também temos aqui outro problema que ainda não resolvemos, que é a questão da empresa. Nós estávamos a falar antes de começar, com devido respeito pelo sacrifício que as pessoas têm passado com a implementação da rede, nós estamos a fazer um milagre. Nós somos 5, comigo. Não é? Nós somos 5 para gerir um contrato de 300 milhões de pessoas com 40 e tal milhões de quilómetros por ano, não é? Eu levanto mais vezes, as pessoas pensam que eu digo isto para puxar de galões, mas não, é porque é necessidade. Eu levanto mais 4h30 da manhã, às vezes, para ir fazer fiscalização de autocarros. Está aqui um vereador da Câmara de Santo Tirso, na administração pública também há gente dedicada e com gosto por isso. Eu faço isto por gosto, para resolver o problema das pessoas, não é? Isto não traz benefício nenhum. E eu estou a olhar, está ali o colega, o vereador da mobilidade da Câmara de Santo Tirso, que nos encontrávamos às 5h da manhã no Interface de Santo Tirso para resolver alguns problemas. Portanto, isto também tem sido um grande entrave para que isto também depois corra um bocadinho melhor, para também na percepção das pessoas, é difícil pedir a participação dos municípios e que eles se envolvam mais no processo, se bem que se não fosse as equipas técnicas e os técnicos dos municípios, isto não tinha sido um descalabro, não é? Pronto. Mas, precisamente para a dificuldade toda do nosso processo. Nós temos outros problemas também, que eu julgo que também em Lisboa ocorrerá, que é a rede, mesmo quando estiver a funcionar em pleno, não dá a integrar resposta às pessoas. Nós já estamos a trabalhar, até por via de financiamento de coisas, já estamos a trabalhar no passo seguinte, que se calhar que vai incorporar o nosso próximo contrato, que é a questão do transporte flexível, ou tipo de respostas às pessoas. Portanto, isto já não resolve. Eu tenho alguma fé, alguma esperança que isto, sobretudo relativamente à questão do que acontece nas áreas metropolitanas, e que eu gostava que fosse alargado às outras CIMs, até porque nós temos muita pressão nas CIMs à volta da área metropolitana para entrarem no andante, não é? Nós não temos capacidade, nem sequer da gestão de processo. E não faz sentido, não é? Eu julgo que isto, temos que trabalhar cada entidade intermunicipal para ter o seu sistema de bilhética, o seu funcionamento, com financiamento com equidade relativamente à administração central,
mas que depois haja interoperabilidade dos sistemas, mas não podem, eu não posso levar o andante até Braga ou até portanto, eu vejo com alguma esperança, até pela pressão das pessoas, porque isto de facto isto foi de facto uma revolução. E nós vemos isto, sobretudo, isto coincideu um bocadinho também com o metro de Lisboa antigo, mas com a criação do metro do Porto. Não é? E a rede metropolitana do Porto já vai muito fora da própria cidade do Porto, e nós temos exemplos, que foi uma surpresa, se calhar não foi uma surpresa, mas a adesão, por exemplo, à linha da Póvoa, não é? Com a criação de uma simples paragem no outlet. Aquela linha, de repente, aquilo disparou, porque as pessoas, de facto, me diziam, as pessoas não utilizam só para o transporte, utilizam para outro tipo de utilização, para fruição, para lazer, e se a resposta for adequada e se for com qualidade e com eficácia, as pessoas, de facto... Portanto, eu julgo que, independentemente do conceito que tivermos sobre as políticas públicas de transporte e o financiamento público ou não, eu não sei o que é que se espera do próximo governo, qual será o entendimento, eu julgo que a própria pressão das pessoas também vai ter algum peso e não vamos regredir. Eu confesso, eu gostava, e isto também não estou a fazer género, que isto fosse pensado mais a nível nacional. Nós temos 2 áreas metropolitanas, mas já temos algumas CIMs e algumas NUTs 3, com algum peso e com um peso no transporte que precisa que seja olhado pela Administração Central da mesma forma como se olhou para as grandes áreas metropolitanas. É evidente que a escala é muito diferente, não há dúvida nenhuma, mas estas pessoas também precisam de sentir que são tratadas de igual forma. Isto, resolvidos os problemas que nós temos com a nossa rede, eu tenho alguma esperança que isto seja para crescer e para evoluir, com gratuitidade ou não, como eu digo, para já não é essa a nossa, não é o que está em cima da mesa. É preciso também, há um grande, para terem uma noção do que nos aconteceu, um bocadinho o que aconteceu, a rede foi pensada numa lógica de ser uma rede de oferta de transporte público, com alguma rentabilidade. Nós temos, o nosso modelo de negócio é um bocadinho diferente das outras, eu acho que é o único que tem, este modelo de negócio é uma prestação de serviços, 25% da receita é do operador, 75% é da área metropolitana. Mas nós pensámos numa lógica de construir uma rede com alguma eficiência e com eficácia, mas chegámos ao ponto de ter que, quando implementámos e pusemos no terreno, ir atrás buscar aquilo que existia. Porque também aí, esse trabalho, se calhar falhou um bocadinho. Nós não as pessoas levam algum tempo a adaptar-se às mudanças. Nós temos um exemplo que é subejamente conhecido na comunicação social, que é a famosa linha 26 de São João da Madeira, Porto, que vem pela feira, que as pessoas, nós éramos bombardeados e atacados diariamente, porque não havia oferta, e as pessoas e essa linha que demora 45 minutos, já atravessa a feira, são pessoas que vêm São João da Madeira é uma espécie de quase uma mini interface dentro do nosso lote, porque recolhe muita população que vem da Arouca, de Valdecâmara e da Oliveira das Meias, que depois ali apanham o autocarro para o Porto, e as pessoas reclamavam muito que a linha tinha pouca oferta, quando tinham uma linha que era pouco utilizada, tinha menos um quarto de hora de tempo de viagem e primeiro que as pessoas se habituassem e depois mesmo da divulgação, primeiro que as pessoas largassem aquilo que já tinham para passar. É difícil, é um trabalho difícil. Eu tenho esperança e, como eu digo, com todo o devido respeito por aquilo que ainda as pessoas estão a passar, acho que temos estado a fazer um pequenino milagre, não é? E acho que isto nós temos, vou-te olhar, é um dos conselhos que está estabilizado, é precisamente o Conselho de Santo Tirso, julgo que não há ali umas coisinhas a melhorar, mas julgo que onde já não há reclamações como havia, mas, e portanto ainda temos um caminho longo, haja
a percepção de quem vai decidir agora futuramente ao nível da administração central, que isto... E a partir daí haverá tempo para pensar nas novas medidas. Eu estou convencido, como foi dito aqui, que nós dificilmente conseguimos andar para trás, não é? Só se houver alguma calamidade, não é? Porque depois de todas as medidas que tomamos, com os impactos que tomamos, não será muito fácil de tomarmos medidas que nos obriguem a dar para trás. Carlos Martins, estamos em cima da hora, mas tem o seu tempo, obviamente, para nos falarem um bocadinho então sobre os impactos. Já percebemos que a questão da gratuidade não é uma questão que seja premente ou que esteja na ordem do dia, não é? Depois de todo o esforço que foi feito na redução tarifária, mas ela também teve impactos e tem ainda hoje impactos nos operadores, estas políticas, e portanto era para nos falar um bocadinho desses impactos e da tal avaliação preliminar que nós devemos ter, às vezes até quando tomamos estas decisões, não é? Muito bem, eu só ia pedir 30 segundos para dar um exemplo que me esqueci há pouco de dar e que me parece bastante interessante para esta reflexão. A operação da Fertagos, agora falando na Fertagos, lembrei-me deste exemplo. A operação da Fertagos tem associado um parque de estacionamento nas estações da Margem Sul. E esses parques de estacionamento sempre foram pagos. E a determinada altura da concessão houve um movimento fortíssimo no sentido de tornar os parques de estacionamento gratuitos. Isto era para promover mais, até porque ainda havia espaço disponível nos parques, etc. E nós, na altura, estudámos o assunto. E, enfim, isso não dependia de nós, porque teríamos de mudar o contrato, etc., e envolver ali um reequilíbrio qualquer. Mas, seja como for, interessa-me aqui discutir o conceito. E na altura, estudámos o assunto e percebemos o seguinte: se nós tornássemos o parque de estacionamento gratuito, haveria muita gente que usava os autocarros para chegar às estações, que não usariam os autocarros e usariam os seus carros particulares, porque o estacionamento era gratuito. Portanto, íamos ter ali uma perversão da utilização. Mais, as pessoas que, com capacidade financeira para ir de carro para Lisboa, tinham deixado de ir de carro porque tinham estacionamento e lhes permitia sair de sua casa, ir no seu carro, deixar o carro no parque de estacionamento e apanhar o comboio, perante o afluxo maior que ia haver, não via ter lugar nos parques de estacionamento e iriam para Lisboa de carro. Portanto, veja-se como às vezes uma medida que parece interessante e bondosa pode perverter depois todo o sistema. Queria dizer e falar de alguns casos concretos que me parece também importante para nós termos a noção. Quer dizer, nós ainda não temos transporte público gratuito, tirando o segmento do 418/23, que começou agora em janeiro, mas já temos muitos problemas de implementação e de compensação e de equilíbrio dos tarifários sociais. É importante dizer isto. Nós, no sentido de operadores que têm risco de procura. Haverá autoridades de transporte que assumem esse encargo, como, por exemplo, o caso da AML, que também tem essa dor, e a AMP parcialmente. Eu recordo que, relativamente aos passos dos antigos combatentes, os operadores ainda não receberam compensação de novembro de 2022. Portanto, há um atraso de 16 meses de compensação aos operadores. Relativamente ao 418/23 até ao final de 2023, portanto tinha o tal desconto de 25%, os operadores nunca receberam essa compensação antes de agosto, setembro. Este ano recebemos, salvo erro, em dezembro. Isto é, andámos o ano inteiro a subsidiar os 25% por conta do Estado, quem tomou a decisão. O passe gratuito do 418/23 começou a 1 de março, a 1 de janeiro, ainda não recebemos um cêntimo. Estamos no dia 13 de março. Estamos a dar passes a todos os estudantes e não recebemos um cêntimo. Até agora, lembro que na altura falei com o Governo, foi publicada uma legislação para operacionalizar este circuito de compensação, e até agilizou-se, definiu-se como objetivo este primeiro trimestre haver pagamentos por conta, relativamente àquilo que tinha sido a receita do ano passado, para agilizar. Mesmo assim, ainda não está concluído, falaram-me no dia 15 de março, como hipótese, daqui a 2 dias veremos. Só para terem uma noção de como estas medidas
se não forem tomadas, se não se mudar um bocadinho o paradigma do funcionamento da administração pública, torna-se muito complicado. Ouvimos muito as autarquias a queixarem-se destes circuitos, mas os operadores são o que estão no fim da linha. Portanto, eu lembro-me que estas verbas, com exceção de 418 sub-23, que são pagas diretamente a quem vende os títulos, ou quem tem essa receita, todo o sistema de financiamento circula através das autoridades de transporte. Mas, naturalmente, se atrasa relativamente às autoridades de transporte, o João Figueiredo de Sousa há pouco referia que essa verba que nós estamos à espera desde 1 de janeiro, ou desde 1 de fevereiro, das verbas de 418 sub-23, estão a chegar agora às autoridades de transporte, mas em montante muito reduzido relativamente àquilo que foram as vendas. Portanto, reparem como é que é o dia-a-dia das empresas perante este cenário. Olhem para as vossas empresas, olhem para a vossa casa e vejam se conseguem viver com esta situação. Portanto, e eu, assim, para concluir, para não gastar muito mais tempo, já estamos fora do tempo, queria virar-me um bocadinho aqui para o regulador, ou para o Hugo, que é do regulador, pronto, e dizer que o regulador, eu estava a pensar aqui nas eleições e agora vamos novo governo, porque como eu interajo com os governos, portanto penso sempre agora quem é que vem, quem é que não vem, como é que isto há de ser, como é que vai ser montado, se vai haver ministério, se é a Secretaria de Estado da Mobilidade, ou se é onde é que ficam os transportes, sempre esta coisa, quem é que vai ser, e eu de repente lembrei-me, mas o regulador não muda. Pronto, isto e bem, porque é uma entidade independente, portanto não muda com os resultados das eleições, tem o seu mandato e ainda tem algum tempo de mandato. Portanto, eu queria chamar a atenção, no bom sentido, digamos, alertar o regulador, eu sei que ele sabe, mas é sempre importante referir que o regulador tem aqui um papel absolutamente fundamental, não só nos contratos de segunda geração, no que diz respeito a esta questão, agora estamos a falar aqui mais do tarifário, mas também nas situações atuais, que temos uma imensa diversidade de situações, até ainda temos zonas do país em que não há contratualização. Pronto. Ainda estamos no tempo da outra senhora. E já temos uns a acabar o primeiro contrato. Portanto, para termos a noção de que isto é bastante heterogéneo, e eu deixava uma pergunta final. Num enquadramento que nós estamos agora a viver em Portugal e na Europa, de intensificação de tarifários sociais e da discussão forte que existe em toda a Europa desta questão da gratuitidade, se faz sentido manter o risco de procura nos operadores? Faço esta pergunta. Isto é, se nós, mesmo nestes pequenos exemplos de tarifário social, as empresas andam a subsidiar o Estado define políticas sociais e depois são as empresas ou as autoridades, no caso de serem eles que têm o risco, a suportar este custo. Agora imaginem, eu fiz aqui uma conta por alto, as receitas de bilheteira de transporte público a nível nacional, estou só a dizer aquele montante que é pago pelos utilizadores, fora tudo o que é subsídios e parte, serão cerca de 800 milhões de euros, por aí. Imaginem o que era criar um sistema deste tipo sem estarem salvaguardados os aspectos fundamentais. Portanto, eu diria o seguinte, os operadores, e respondendo à observação que o Hugo fez há pouco, temos de cuidar da sustentabilidade dos operadores, porque sem operadores não há sistema de transportes, naturalmente, é uma lapaliçada. Dizia que para se garantir a sustentabilidade dos operadores tem de se pensar nisto, tem de se pensar como o Estado funciona. Como é que o Estado funciona? Quanto tempo demora a pagar? Ou então retire-se o risco de procura, retire-se a receita do operador e haja apenas um pagamento ao quilómetro e a autoridade de transporte, o Estado e o Governo decidam que tipo de tarifários sociais querem implementar. Portanto, naturalmente, que já sabem, que já foi dito aqui, que vai implicar um reforço de financiamento, mas eu diria o seguinte, nós em Portugal temos muito a fazer no que diz respeito às fontes de financiamento. Quais são as fontes de financiamento que nós temos? É importante também pensar nisso, isso era outra conferência, que é discutir as fontes de financiamento. Há muitos beneficiários do sistema de transportes
que também não contribuem para ele. E, portanto, acho que isso também é uma reflexão para, de alguma maneira, resolver o problema do financiamento. Mas eu deixava claramente, como última nota, esta questão dos futuros contratos e mesmo dos atuais, com a capacidade que tem de haver de os flexibilizar, de modo a sustentar os operadores de transporte. Bom, muito bem, ultrapassámos o nosso tempo, havia aqui matéria para continuar a conversar, vamos falar disso noutros seminários com certeza, até porque a nova fase da contratualização vai-nos dar, se calhar, o mote para mais discussões. Estamos atrasados já para a segunda sessão, portanto vamos encurtar um bocadinho no café, digo eu, e vamos encerrar esta sessão. Temos o coffee break e depois temos a segunda sessão já daqui a pouco. Muito obrigado aos participantes, foram extraordinários. Obrigado a todos.